Olá, tudo bem? Eu sou Viviane de Oliveira, criadora do Cultivo Interno, uma terapia multidisciplinar que utiliza 9 técnicas terapêuticas, e vim aqui conversar um pouco com você sobre o Theta Healing. Esse assunto é direcionado aos Theta Healers. Se você é meu aluno, eu creio que vai ser complementar ao curso que você fez. Se você não é meu aluno, mas é Theta Healer, vai ajudá-lo também a compreender melhor o seu processo. Eu recebi algumas perguntas e vou responder aqui com vocês alguns casos que foram trazidos pelos próprios alunos que fizeram a formação comigo. Então, a primeira pergunta: é normal ficar com uma imagem e conexão imediata com a fonte? Então, essa técnica criada pela Vaiana Stibal é uma técnica que fala dessa fonte aonde a gente se conecta e a partir dessa fonte, que é a fonte de amor incondicional, que você pode dar o nome que você desejar, você vai testemunhar as curas. O exercício que a gente faz durante o preparo do DNA básico é capacitar o aluno para que essa conexão seja feita de forma simples, rápida e fácil, independente do ambiente onde ele esteja. Mesmo que o ambiente esteja conturbado, todo o processo é realizado para que seja possível essa conexão direta com a fonte. E esse exercício, à medida em que se repete e que você utiliza, ele começa a ser encurtado. Você vai seguindo o procedimento comum, um roteiro que a Vaiana dá, e esse procedimento ele vai se encurtando. Em determinado momento, você pode perceber que imediatamente, só pela sua intenção, você já entra em conexão com a fonte. Isso é comum acontecer e cada vez mais, com o exercício, você vai mais rapidamente acessar essa fonte. Alguns assistem à imagem de uma ideia de um buraco de minhoca, onde você encurtaria numa dobra do tecido universal o caminho para essa fonte. Outros já se sentem completamente imersos na fonte a partir da intenção. Cada pessoa vai ter uma percepção particular. O importante é que você se certifique se chegou de fato à fonte. Existem 7 planos e você pode, ao perpassar um deles, se paralisar ou se permitir estar em um determinado plano. Mas não se preocupe, use a sua intenção para que você possa perceber de forma clara, dê os comandos necessários e pergunte à fonte. A fonte sabe o caminho, ok? Outra pergunta: é normal ter sonhos negativos durante o estudo do livro e o treinamento? Então, todo o treinamento é feito para que você possa acessar de forma simples a onda teta. A onda teta é um estágio de consciência entre o sono e o sonho. Então, você já fica numa percepção de acesso ao seu inconsciente, numa espécie de devaneio, como se você estivesse iniciando um sono profundo. Quando você acessa a fonte, você entra na onda teta. Então, esse estado começa a treinar a sua capacidade de estar em contato com o seu inconsciente. É comum, a partir do momento que você treina esse processo, você começar a ter lembranças dos seus sonhos. E especialmente se você está lendo sobre as crenças limitantes, sobre os bloqueios, os impedimentos. O primeiro livro, ele fala muito das crenças limitantes, né? Ele fala muito dessa tomada de consciência do que realmente nos bloqueia e nos impede. E você vai estar tendo contato com seus procedimentos, com suas crenças, das suas verdades internas, que muitas vezes limitam o seu desenvolvimento ou mesmo a sua capacidade de testemunhar a cura. E durante esse processo, fatalmente, você vai entrar em contato com algumas sombras suas. Os pesadelos muitas vezes trazem uma referência ao que você precisa trabalhar, ao que você precisa olhar com mais atenção, aos medos que ainda o impedem, ou mesmo a situações e crenças que estão impedindo. Okay? Então, observe os seus sonhos, positivos ou negativos, dê a atenção necessária, porque o seu inconsciente pode estar fazendo um serviço, te auxiliando a fazer a limpeza necessária para que você se torne um excelente Theta Healer. A terceira pergunta:
Tenho dúvidas se estou praticando ou sonhando. Então, como eu disse, estar na onda teta é um estado de quase sonho. Sim, essa dúvida pode acontecer, especialmente se você escolher fazer o mergulho na onda, o mergulho na fonte, no horário do seu sono. Você pode sim entrar num processo de aprofundamento e ficar devaneando, sonhando e vivenciando um pouco o processo de estar na fonte. O ideal é que você faça isso acordado. Durante todo o meu treinamento, eu sempre dei comandos para aprender durante a noite. Eu já fazia isso antes com outras técnicas, mas o Theta Healing me trouxe essa possibilidade de uma forma mais imediata. Então, eu utilizei muito isso. Em alguns momentos, eu percebi que eu não dormi profundamente e fiquei nesse devaneio de que eu estava entrando na fonte, saindo, entrando na fonte, saindo. Então, eu aconselho você a fazer o treinamento bem acordada, sentado de preferência, e você vai ter certeza que você vai estar acessando a fonte e que as imagens que estão sendo trazidas são imagens que dizem algo a você, algo que você pode trabalhar para melhorar o seu desenvolvimento. Quarta pergunta. Meus entes queridos que fizeram a passagem são espíritos errantes? Devo encaminhá-los à fonte? Então, durante o treinamento do DNA básico, tem uma etapa que é encaminhar espíritos errantes. A gente aprende a lidar com todo tipo de crença, com todo tipo de credo, com todo tipo de entendimento, porque essas são as verdades que nos limitam ou nos libertam, ok? Então, independente do que é real ou não, nós vamos trabalhar também com a possibilidade de encontrar no sistema da pessoa que a gente está atendendo os espíritos errantes. Eu, particularmente, sei que essa é uma realidade possível, para mim ela é uma realidade, e entendo que você deve olhar com muita atenção para esse encaminhar espíritos errantes. O objetivo principal é imediatamente liberar o sistema da pessoa de qualquer tipo de influência, de qualquer tipo de conexão que possa impedi-la de manifestar a frequência do amor incondicional. Então, se você observa que esse sistema está realmente com sombras, com conexões de espíritos errantes, encaminhe-os. Agora, com relação aos entes queridos, observe se esse ente querido perdeu a oportunidade de fazer a passagem, de subir para uma frequência mais alta. Observe e dê o comando. Se essa pessoa só veio te trazer um recado, ela vai retornar para te passar o recado. Se essa pessoa tiver perdido a oportunidade, ela vai aproveitar a oportunidade que você está dando ao encaminhá-la para a fonte. Então, encaminhe sempre. Qualquer dúvida, pergunte diretamente à fonte e você vai receber intuitivamente, através dos seus sentidos psíquicos, a resposta correta. Quinta pergunta. Existem técnicas ou recursos específicos para melhorar a minha capacidade de testemunhar os processos de cura? Então, qualquer tratamento, ele demanda um olhar atento do terapeuta. No nosso caso, a gente está atento no testemunho, testemunhando com detalhes o processo de cura acontecendo no corpo do seu paciente. Então, para isso, você precisa ter dados, você precisa ter a capacidade de visualização e você precisa ter a capacidade de visualizar de forma clara, nítida, o corpo humano, os detalhes do corpo humano, as nuances energéticas do corpo humano. Você pode desenvolver isso através de comandos, se treinando para que cada vez mais, ao acessar a fonte, você seja capaz de observar isso com clareza. Ou você pode também ajudar a você mesmo consultando imagens do corpo humano, imagens sobre os chakras, imagens sobre os campos energéticos, imagens sobre os planos da existência, aonde você pode acessar questões importantes para a pessoa que você estiver atendendo. Também é importante estudar um pouco sobre as doenças e desordens do ponto de vista do Theta Healing. Tem um livro da Vaiana que tem esse título e que eu indico porque vale a pena e é bastante complementar ao estudo do DNA básico.
É normal, sexta pergunta, é normal sentir inquietação durante o testemunho? Às vezes é possível que você entre na reação do seu paciente, na sensação de rejeição daquele procedimento de cura, na sensação de impossibilidade de aceitar aquela cura. Pode ser que você sinta a inquietação que o seu paciente está sentindo. Lembre-se, quando você se conecta através da fonte ao seu paciente, você está acessando o sistema dele. O que você sente não é relativo a você, é relativo ao sistema da pessoa que você está olhando com atenção. Então, esteja atento sim à inquietação que você possa vir a sentir durante o processo do testemunho. E volte, retorne, observe o que significa aquilo, dê comandos para ter clareza do que significa aquela inquietação. Escave, mergulhe no sistema novamente, observe o que quer dizer aquela inquietação. Remova, dê comandos para você poder ter clareza do que você precisa remover para que aquele processo de cura seja fácil, leve e dentro da mais alta frequência e do mais alto conceito da fonte. Ok? Tudo que você sente, neste momento, não é seu, é do seu paciente. Nós estamos deixando disponível os nossos sentidos psíquicos para poder auxiliar aquela pessoa no processo de cura dela. Sétima pergunta. Tive a sensação de estar sentindo o que a pessoa sente. É exatamente isso quando você se disponibiliza a entrar na fonte, se conectar e adentrar o espaço do seu paciente, você está se conectando aos sentimentos, às percepções, às crenças, a todas as sensações que o seu paciente está trazendo e sente e percebe do próprio processo e das próprias emoções naquele momento. Então, você está sentindo exatamente o que ele está sentindo. Esse é um processo empático, tem relação com nossos sentidos psíquicos que são desenvolvidos no primeiro curso, no DNA básico de Theta Healing. Oitava pergunta. Senti irritabilidade e má vontade com o cliente. Isso é comum? Bom, então, quando você vai para o seu set terapêutico, é bem importante que você tenha feito um procedimento seu anteriormente, que você se prepare para receber o seu cliente, mas especialmente se prepare estando dentro da fonte de amor incondicional, estando conectado em todo o seu sistema, em todos os seus níveis, preenchidos por esse amor incondicional. Quando a gente se irrita muito durante o processo ou tem até um nível de má vontade, naturalmente a gente não deve estar conectado à fonte. A gente ali está usando da nossa percepção crítica, dos nossos julgamentos, e isso acaba interferindo na disponibilidade de auxiliar da melhor maneira o seu cliente a entrar numa frequência mais alta. Então, tenha sempre o cuidado de, antes de fazer o atendimento, observar se você está conectado à fonte de amor incondicional, se você olha para o seu paciente a partir dessa fonte, livre de todo julgamento, de toda crítica. Tá bem? Bom, espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. No dia 25, no dia 30, 31 e 1º, no próximo final de semana, eu estarei ministrando o curso DNA Avançado aqui em Niterói. Se você já fez o básico, se paralisou, ficou se desconectou da técnica, não deu continuidade ao processo, volte, retorne. Essa técnica é uma técnica maravilhosa, ela realmente traz resultados imediatos para os clientes, ela beneficia todos que você atende e também a você. Então, se você teve a oportunidade, recebeu esse chamado e entrou para a família Theta Healing, dê continuidade aos seus estudos, à sua leitura, ao seu treinamento, forme grupos, venha para cá no Cultivo Interno fazer os atendimentos sociais, faça do seu estudo, do seu conhecimento, uma oportunidade de trazer essa frequência mais alta para o mundo, tá bem? Qualquer dúvida a mais sobre o que eu esclareci hoje,
digite nos comentários e assim que eu tiver oportunidade eu vou retornar a vocês. Até o próximo encontro, um grande abraço.